Olá pessoal, o tema da nossa aula de História de hoje é a Revolução Industrial. Mas, professor, o que é a Revolução Industrial? Então, definindo, trata-se de um conjunto de mudanças socioeconômicas relacionadas às atividades produtivas iniciadas na Inglaterra no século XVIII. Então, aqui a gente já tem duas informações importantes, que a Revolução Industrial começou na Inglaterra no século XVIII. Então a gente está falando hoje da primeira Revolução Industrial. Há quem diga que a gente já está na quarta. E algumas mudanças importantes ocorreram em virtude do desenvolvimento dessa revolução lá na Inglaterra. A primeira delas é o quê? A substituição do trabalho manual pelo uso das máquinas, a substituição da energia humana pela energia motriz, das máquinas, e a produção doméstica ela foi substituída pelo sistema fabril. Aqui duas imagens interessantes, o início da revolução ali na Inglaterra, você já vê ali um processo de desenvolvimento de construções e também da questão da poluição. Uma imagem aqui de um trabalhador com trabalho artesanal, mais para frente a gente vai ver como se processou a evolução dessas etapas do processo produtivo aí. Dando sequência, a gente vai falar o contexto histórico. O que é isso? É o cenário que possibilitou o desenvolvimento da Revolução Industrial na Inglaterra. Então, qual que é esse cenário? O primeiro fator importante aqui, de se ressaltar, é a eclosão das revoluções inglesas do século XVII, que a gente já estudou, que é a Revolução Gloriosa e a Revolução Puritana. Mas por que elas vão contribuir para o desenvolvimento da Revolução Industrial? Ora, essas duas revoluções, ao final delas, a Inglaterra se encontrou um país muito mais organizado politicamente, o parlamento ele teve aí um poder importante, limitando o poder dos reis, e isso favoreceu a ascensão da burguesia, que possibilitou aí um melhor investimento nas questões comerciais da Inglaterra. As mudanças ocorridas na agricultura também são importantes de ressaltar, o desenvolvimento do setor manufatureiro e a política dos cercamentos. Dando sequência, a gente vai falar do pioneirismo inglês, que são justamente os fatores que vão possibilitar e vão favorecer o desenvolvimento da Revolução Industrial na Inglaterra. Então a Inglaterra ela já dispunha de várias reservas de carvão mineral, que era utilizado como fonte de energia das máquinas a vapor, que a gente vai falar duas delas aqui mais na frente. A Inglaterra ela tinha várias reservas de minério de ferro, para produzir o ferro, e consequentemente as máquinas, dispunha de um rico mercado consumidor e uma mão de obra barata. Mas o fator talvez assim mais importante de ressaltar, que contribuiu para que a revolução ocorresse na Inglaterra, é o investimento da classe burguesa nesse processo. Aqui a gente tem uma imagem interessante da burguesia aí, ela tomando o parlamento inglês, e os burgueses aqui eles estão sendo representados muito gordos, em sacos de dinheiro, representando aí a riqueza dessa classe social nesse cenário da sociedade inglesa. Dando sequência, a gente vai falar um pouquinho do processo evolutivo de produção. A gente vai ver que esse processo ele foi evoluindo ao longo do tempo. Então a gente tem aqui três etapas. O artesanato, que é a forma mais simples da indústria. Por que é a mais simples, professor? Porque nesse processo ele é realizado por uma única pessoa. Então a única pessoa ele faz todas as etapas do processo de produção. Na sequência, a gente tem a manufatura, então ainda que a gente tenha a mão de obra humana, sem a máquina, mas ocorre uma divisão do trabalho. O que eu estou querendo dizer com isso? Cada pessoa vai fazer uma parte do processo de produção. Então, se eles fossem produzir um sapato, por exemplo, uma pessoa vai cortar o couro, outra vai costurar e outra vai colar. Então, essa divisão do trabalho, essa especialização vai fazer com que a produção ela seja mais eficiente. E, por fim, o último estágio aí de desenvolvimento, a gente tem a maquinofatura. A maquinofatura caracteriza-se a Revolução Industrial, porque
Na maquinofatura a gente tem o uso das máquinas aí, né, com o auxílio da mão de obra humana. Na sequência eu vou colocar aqui algumas imagens. Então essa aqui representa o artesanato, né? O artesão aqui ele faz todo o processo, todas as etapas do processo produtivo. Na manufatura, igual eu falei, existe a divisão do trabalho, cada trabalhador fazendo uma parte do processo. E por último, caracterizando a Revolução Industrial, a gente tem a utilização das máquinas sob o controle da mão de obra humana. Já que a gente está falando das máquinas, a gente vai falar de dois inventos aqui importantes desse período. Lembrando que todos esses inventos são o quê? Uma máquina a vapor. Então, na área do transporte aí, a gente tem basicamente as locomotivas. Eu não citei aqui, mas também os barcos a vapor, muito importante no transporte de pessoas e produtos. E também a gente tem na área da produção de tecido aí os teares gigantes, né? Que é a produção de tecido em larga escala, que é uma característica da Revolução Industrial, a produção em larga escala. Aqui uma imagem de uma locomotiva da época, vocês podem perceber a chaminé aqui, uma máquina a vapor. Aqui um barco também, utilizado também, assim como a locomotiva, para o transporte não só de pessoas, mas de produtos. E aqui um tear gigante, né, que é a produção de tecido em larga escala. Nesse caso específico aqui, depois a gente vai falar um pouquinho da situação das condições de trabalho nas fábricas, o trabalho feminino, tá? É um destaque que a gente vai falar aqui nesse momento. Então, as primeiras fábricas lá na Inglaterra, elas eram abafadas, sujas, né? Os trabalhadores eles não tinham direitos trabalhistas igual a gente tem hoje. Em resumo, as condições de trabalho eram o quê? Péssimas. E claro que em virtude dessas péssimas condições de trabalho, isso vai acabar gerando, né, alguma reação desses trabalhadores, né, em relação aos seus patrões. Aqui uma charge interessante, um cartoon, né, na verdade, é que os burgueses, né, fechando aqui, né, a saída das fábricas, porque tempo é dinheiro, né? Então os funcionários aqui eles estão saindo do trabalho e ele está perdendo dinheiro. Por isso que o burguês está representado um tamanho bem maior em relação aos seus funcionários. Então aqui a gente tem duas classes sociais, a burguesia e os proletários. Aqui a gente vai falar dos movimentos sociais que ocorreram nesse período, né? Então, em virtude dessa exploração realizada pela burguesia em prol dos trabalhadores nas fábricas, a existência, a falta, né, de direitos trabalhistas, condições precárias das fábricas, isso ocasionou alguns movimentos de reação. O primeiro deles que a gente vai falar é o movimento ludita, né? Eles ficaram conhecidos como quebradores de máquinas e a forma que eles encontraram, né, para manifestar o seu protesto em relação a essa exploração eram destruindo, né, as máquinas aí. Outro movimento desse período é o cartismo, né, já era um movimento mais político, sindical. O movimento cartista aí escreveu uma carta, né, questionando ali o governo inglês alguns direitos. Então esse movimento ele acabou tendo mais sucesso e conquistando mais à frente diversos direitos trabalhistas para os proletários ingleses. Finalizando aqui essa aula, né, a gente pode compreender que o quê? Com o desenvolvimento da Revolução Industrial, no campo da produção ali, né, a produção ela se tornou mais eficiente, mais rápida, em larga escala. Ressaltando aí que antes a gente produzia tudo de forma manual, agora com o uso das máquinas essa produção vai se tornar mais eficiente, mais rápida. Do ponto de vista econômico, vai ocorrer o desenvolvimento do capitalismo, né? O meio ambiente ele vai sofrer muito porque vai ocorrer um aumento da poluição, não só a poluição ambiental, né? Mas também a poluição sonora. No campo político, a gente vai ter a ascensão da burguesia, né? No campo social, a gente vai ter um aumento da desigualdade, porque se a gente tem os burgueses, que são os donos dos meios de produção, a gente tem os proletários, que são as pessoas que são exploradas por esses burgueses. Então a gente tem uma discrepância grande aí
entre essas duas classes sociais, portanto, a gente tem um aumento da desigualdade aí. E no setor urbano aqui a gente vai ver que vai ocorrer o crescimento desordenado das cidades. Então, muitas metrópoles, né, vão surgir nessa época, vão se desenvolver e acaba que a necessidade de se conseguir um emprego nas fábricas desse período vai acabar gerando, né, o deslocamento do homem do campo para a cidade. Esse deslocamento ele vai ser desordenado, né, a gente chama esse deslocamento de êxodo rural do campo para a cidade, e isso vai provocar um crescimento desordenado dessas cidades. Finalizando aqui, um cartoon aqui sobre o capitalismo, né? Aqui nitidamente a gente tem as duas classes representadas aí, a burguesia e o proletário. Então o proletário ali trabalhando e conseguindo seu sustento e a burguesia explorando esse trabalhador. A gente fecha a nossa aula de hoje com esse cartoon. Muito obrigado.